eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 no nome de Jesus. Pai, obrigado, porque essa é a tua palavra. A gente já experimentou a tua presença através dos louvores, e agora queremos ouvir a tua voz. Fale conosco, segundo a tua palavra essa noite, no nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar. Começo fazendo uma pergunta a você. Quem aqui torceu para o Brasil? Levanta a mão. Não há nada de errado nisso. Não tem nenhum problema. Tem muitos que criticam. Porque a gente vai torcer e a situação política do país. Situação política do país é uma coisa. No mês de outubro a gente consegue mudar a situação política do país. No mês de julho foi Copa do Mundo. Torcer pelo Brasil. E essa noite, aproveitando um gancho disso, eu quero trazer uma palavra com um tema que é bem conhecido por você. A taça do mundo é nossa. Quando eu estava escrevendo isso, eu, prevendo o pior, escrevi 2 finais. Bem, na verdade, eu escrevi esses 2 finais e... Lembra daquele programa Você Decide? A gente decidiu. Mas na realidade, torcer para o Brasil não tem nenhum problema. Esse tema, a taça do mundo é nossa, é de uma música. E essa música, ela diz, a taça do mundo é nossa. Com brasileiro não há quem possa. Eita, esquadrão de ouro. É bom do samba, é bom no couro. O brasileiro lá no estrangeiro mostrou o futebol como é. E ganhou a taça do mundo. Samba na bola e samba no pé. Samba na bola e bola no pé. É isso aí. Pastor, o que isso tem a ver com o culto de hoje? Tudo a ver. Porque nós estamos acostumados com uma euforia. É verdade ou não é, gente? Copa do Mundo nos dá uma euforia. Tem gente que postou no grupo, lá da minha família, postaram assim, a folga de terça-feira saiu do grupo. Nos dá uma euforia a Copa do Mundo. Nos dá uma euforia. E a gente fica, sim, a gente fica querendo, a gente quer ganhar. Não quero que o Brasil ganhe. Então por que assistiu? Por que torceu? Na verdade, a gente... é dessa forma. Agora, essa música, ela foi escrita em 1958, por um camarada chamado Wagner Malgeri, Lauro Miller, Malgeri Sobrinho e Vitor Dagô, quando a seleção brasileira ganhou a taça de 1958. Bem, na verdade, eu não quero fazer desse púlpito, porque não é o nosso propósito, eu não quero fazer desse púlpito um Globo Esporte, de maneira nenhuma. Não estamos aqui para falar sobre esporte. Não estamos aqui, não. Mas eu quero trazer esse tema, a taça do mundo é nossa, apropriando desse contexto que estamos vivendo e trazer uma palavra para o teu coração. Agora preste atenção. Essa música, ela traz algo que é uma inverdade. Porque se a taça do mundo é nossa, por que a gente perdeu? Por que não estamos adiante? É um engano ditar essa fala. Todos apostavam no Brasil. Os apostadores perderam muito dinheiro. Por que eles apostaram? Porque estava impregnado no coração, na mente das pessoas, que o Brasil iria ser campeão, porque ele era favorito. Fala comigo, favorito. Favorito nunca ganhou nada. Favoritismo não quer dizer
vencedor. Golias era favorito na luta contra Davi. Quando nós olhamos para o favoritismo não é realidade. Quero trazer então uma realidade para a nossa vida. Porque muitos vivem o favoritismo e não a realidade. Não consegue chegar no finalmente. Como nós olhamos para nós, cristãos. Como vai, irmão? Graças a Deus. Com Jesus no barco, tudo vai muito bem. A taça do mundo é nossa. Como vai, irmão? Sou mais do que vencedor. Como vai, irmão? Onde eu coloco a planta dos pés, eu tomo por herança. Oh, glória! Sou cabeça, pastor, não sou cauda. A taça do mundo é nossa. Tá, mas isso é favoritismo. Porque tem muita gente dizendo, sou mais do que vencedor, e o casamento está destruído. Tem muita gente dizendo, sou mais do que vencedor, e o bolso está vazio. Tem muita gente dizendo, onde eu coloco a planta dos pés, eu tomo por herança, morando de aluguel. A taça do mundo é nossa. Favoritismo. Favoritismo não quer dizer que somos. E aí eu quero deixar um texto da Bíblia. Josué assume a responsabilidade de levar o povo à terra de Canaã. Deus tira o povo do Egito e diz, eu estou tirando vocês do Egito para levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Favoritismo. Agora, para chegar nessa terra, para entrar nessa terra, precisaria de lutas, precisaria de combates. O primeiro combate que eles têm é de frente do mar. E no primeiro combate eles querem voltar. Favoritismo não é realidade. A certeza dessa entrada era como tema dessa palavra. A entrada é nossa. Mas nesse momento aqui que eu quero mostrar aos senhores, eles perdem e perdem feio. Abra comigo Josué capítulo 6. Versículo 1. Diz assim, Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía, nem entrava. Então o Senhor disse a Josué, saiba que entregarei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados. Façam isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre, um carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e o sacerdote toque a trombeta. Quando as trombetas soarem, um longo toque, todo o povo dará um forte grito, e o muro da cidade cairá, e o povo atacará, cada um do lugar aonde estiver. Essa é uma ordem de Deus. E a ordem de Deus é, Josué, pega o exército, rodeia Jericó, durante 7 dias, uma vez por dia, e no 7º dia você rodeia 7 vezes. Na 7ª volta você para, e aonde o povo parar, os sacerdotes tocam um longo tocar de trombeta. E quando eles tocarem, diga para o povo, grita. E quando eles gritarem, o muro cairá. Agora, Josué, quando o muro cair, cada um entrará dentro de Jericó, de onde estiver. Eu te faço uma pergunta, isso não é favoritismo? Isso é mais do que ser favorito? Quem é que não colocaria suas apostas no povo de Israel naquele momento? E eles agora fazem tudo o que Deus disse. A Bíblia diz que, ou os estudiosos dizem,
que o muro de Jericó havia espaço em cima dele, que colocava-se 6 carros de bois, um do lado do outro, para andar em cima dele. Não era um murinho feito de bloco, era o muro. E agora esse povo recebe essa ordem: vai, faça isso. Mas acompanhe comigo o versículo 17. Olha o versículo 17, diz assim: a cidade, contudo, o que nela há, será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que com ela em sua casa estiver serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e descrença ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor e deverão ser levados para o seu tesouro. Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas, do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou o seu lugar, onde estava na cidade. Veja que Deus diz: tudo que tem dentro da cidade é consagrado para destruição ao Senhor. Traduzindo, não pegue nada. Quando vocês entrarem na cidade, só entra e destrói. Josué, capítulo 7, versículo 1. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmim, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou de algumas delas. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Aven, e a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espionem a região. Os homens subiram, espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos os homens avancem contra Ai. Envie uns 2 ou 3 mil homens para atacá-los. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade. Mas os homens de Ai puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou completamente. Qual era a ordem de Deus? Vocês têm tudo agora nas suas mãos. Trazendo para o nosso contexto, a taça é de vocês. Agora entrem em Jericó. Vocês vão entrar por um milagre. Quando tocar a trombeta, grita, que eu resolvo o resto. Muro cai. Quando o muro cair, vocês entram da onde vocês estiverem. Quando vocês entrarem, não pega nada. Lá tinha um camarada chamado Acã. Acã pegou algumas coisas. E o texto diz que ele leva para o seu acampamento. Mas a palavra diz que Deus havia dado uma ordem: quando vocês entrarem, tudo que estiver é consagrado ou é sagrado para destruição ao Senhor. Não peguem nada, para que vocês não levam destruição para a vida de vocês e nem destruição para o acampamento de Israel. Acã fez exatamente o oposto. Acã pega e leva. O pecado de Acã fez com que 3 mil homens perdessem uma batalha e eles fugissem. Isso chega aos ouvidos de Josué. E ele clama a Deus e Deus responde para ele, diz que era Acã, ele chama Acã e ele vai então conversar com esse cara. Olha o que diz Josué capítulo 7, versículo 19. Então Josué disse a Acã: meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade, conte-me o que você fez, não me esconda nada. Acã respondeu: é verdade que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel.
o que fiz foi o seguinte: quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por debaixo. Enviou alguns homens que correram à tenda de Acã, e lá estavam escondidas as coisas com a prata por debaixo. Retiraram-as da tenda e as levaram a Josué, e todos os israelitas as puseram perante o Senhor. Então Josué, junto com todo o povo de Israel, levou Acã, bisneto de Zerá, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, seus filhos, suas filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda, e tudo que lhe pertencia ao vale de Acor. Disse Josué: porque você nos causou essa desgraça, hoje o Senhor lhe causará desgraça. E todo Israel o apedrejou, e depois apedrejou também os seus, e queimou tudo, e todos eles no fogo. Sobre Acã ergueram um grande monte de pedras, que existe até hoje. Então o Senhor se afastou do fogo da sua ira. Por isso foi dado àquele lugar o nome de Vale de Acor, nome que pertence até o dia de hoje. Acã comete esse pecado. Ele pega algo que Deus disse para não pegar. Aqui está a chave da nossa palavra essa noite. O porquê a taça do mundo é nossa. O porquê nós temos a promessa. O porquê nós temos o direcionamento. E o porquê não estamos segurando essa taça. O porquê isso não está acontecendo na minha vida, pastor. É porque algumas vezes nós temos errado a direção que Deus tem nos dado. Quantos já vivenciaram? Quase. Quantos já estão há tempo no mesmo nível? Quantos não saem do quarto lugar do grupo que ele faz parte? Não consegue romper. Quanto tempo que você não rompe, que você não avança? Você foi chamado para viver, a taça do mundo é sua. Você foi chamado para a conquista, você foi chamado para a vitória. Mas tem gente que só vive no favoritismo. Ou no favoritismo. Tem muitos que estão esperando Deus dizer: vou fazer. E ele se alegra, porque Deus falou que vai fazer. Mas até hoje não aconteceu. Muitos crentes estão vivendo no favoritismo e não na realidade. Então, como eu faço para mudar do favoritismo para a realidade? Vamos lá, e eu quero deixar alguns conselhos para você. Em primeiro lugar, valorize a sua convocação. Fala comigo: eu preciso valorizar o meu, bate no seu peito assim, o meu chamado. Você foi chamado para fazer parte de qual equipe? Dos vencedores. Se Deus é o comandante do nosso exército, e Ele nunca perdeu uma batalha, nós não poderíamos perder. Por que perdemos? Porque às vezes não estamos colocando Deus para lutar as nossas guerras. Nós mesmos estamos indo com as nossas próprias mãos. Depois que eles conquistam Jericó, a próxima cidade era uma cidade chamada Ai. Josué olha e diz assim: vai lá e dá uma espiada em Ai, vê o que a gente pode fazer. Subiram os espiões, olharam, voltaram e disseram assim: Josué, não precisa cansar todo o exército, o povo que está lá é fraquinho, nós somos superiores, manda uns 2 ou 3 mil soldados só, que a gente vai ganhar com o pé nas costas. Trazendo para a nossa realidade, a gente faz o gol a hora que a gente quiser.
É um drible dali, é um cruzamento daqui, e acerta, e pronto, e acabou. Na hora que a gente menos entender, a gente faz, na hora que a gente quiser. Só que não é assim. Na hora que ele diz, então vai, foi. E quando foi 3.000 soldados para lutar a guerra de Ai, e foi a única peleja que Israel perde para entrar na terra de Canaã, quando eles vão lutar, eles tomam uma surra, meu irmão. 36 homens mortos, e o povo de Ai bota eles para correr, e eles saem correndo. Eles vão embora. Perderam a batalha. Por que perderam a batalha? Porque não valorizaram a convocação. Você precisa valorizar essa convocação feita por Deus. Nesse texto, uma coisa é certa: o povo de Israel tinha todas as coisas possíveis ao seu lado. Eles tinham Deus que fazia cair fogo do céu. Eles tinham Deus que fazia sair água da rocha. Eles tinham Deus que abriu o mar vermelho. Eles tinham Deus, estou com fome, caía cordonize. Estou com fome, caía o maná. Eles eram cuidados por esse Deus. Mas eles não valorizaram a convocação que Deus fez. E a convocação que Deus fez é: eu estou tirando vocês para levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Deus estava dizendo, lá naquela terra, a taça é de vocês. Mas para chegar lá, existem algumas batalhas que vocês precisam vencer. Olha o capítulo de número 6, versículo 4. Diz assim: no 7º dia, marcharam todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes tocaram a trombeta. Quando as trombetas soaram, de um longo toque, todo o povo dará um grito, e o muro da cidade cairá, o povo atacará, cada um onde estiver. Olha o que Deus está dizendo: dá um grito, cai o muro, e vocês atacarão. Vocês já são vencedores. Eu já vou fazer o maior trabalho. Eu estou destruindo a muralha, só entra para dentro de Jericó. Mas Deus diz, não pegue nada. Acã não valorizou a convocação de Deus. Acã não valorizou, ele fazia parte do exército, ele estava indo guerrear. Acã não valoriza, e ele faz o quê? Ele pega para ele algumas coisas. Você tem tudo aquilo que o céu pode te dar, irmão. Você tem tudo aquilo que o céu pode te dar nas suas mãos. A Bíblia diz que todas as coisas já foram realizadas e elas estão nas regiões celestiais. Agora preste atenção, Canaã era um local fortificado. E eles tinham que ter estratégias. O povo que havia lá também tinha estratégias. E quem era o exército de Israel? Um bando de escravos, que tinha um tempo que estava saindo aí da escravidão. Não eram preparados para a guerra. Mas quando eles poderiam ser um bando de escravos, mas quando eles iam para a guerra, Deus bradava, todo o povo corria, e eles ganhavam as pelejas. Israel não tinha os melhores guerreiros. Não era uma nação preparada para vencer guerra. Mas em muitas delas, eles valorizavam o chamado que Deus fazia. Mas nesse contexto, eles não valorizam. E quando eles não valorizam a convocação de Deus, o chamado de Deus, eles perdem a peleja. A segunda coisa, para que eu possa realmente dizer que a taça é minha, eu preciso obedecer a Deus. Fala comigo, eu preciso obedecer a Deus. Em uma equipe, ninguém faz o que quer. Perdemos? Por que perdemos? Porque o treinador não mexeu? Porque o treinador não tirou da esquerda, pôs na direita e pôs e inverteu as coisas? É a conversa que se ouve. Por quê? E por que quem está dentro também não se moveu?
Porque quem está dentro tem um comando. E o comando que vem é para fazer o que foi feito. Bem, se nós temos Deus na nossa vida como o nosso guia, o nosso treinador, Ele nos dá a direção. E uma coisa é certa, toda direção que Ele dá, se nós seguirmos a risca, nós venceremos. O que nós precisamos é obedecer a Deus. Acã estava incluso nisso, mas não valorizou nem o chamado e nem a obediência a Deus. Escute o que diz 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9. Deus o salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça foi nos dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Valorize esse chamado, porque Ele fez em você uma santa vocação. Ele vocacionou você. Valorize essa convocação. Hebreus capítulo 3, versículo 1 diz: portanto, santos irmãos, participem do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. 1 Pedro capítulo 5, versículo 10 diz: o Deus de toda graça que nos chamou para a tua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará força, os porá sobre firmes alicerces. Veja que palavra gloriosa, o Deus de toda graça, em Cristo Jesus, na sua glória eterna, que depois de termos sofrido por um tempo, vai nos restaurar, vai confirmar e vai nos colocar firme nos alicerces. Meu irmão, valorize o seu chamado, valorize a sua convocação, valorize a sua obediência a Deus. 2 Pedro capítulo 1, versículo 10 diz: portanto, irmãos, empenham-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Se você valorizar, consolidar o seu chamado, jamais tropeçará. E se você jamais tropeçará, porque valoriza o seu chamado, valoriza a obediência a Deus, você pode dizer: a taça do mundo é nossa. Mas o detalhe é que Jesus pagou um alto preço por mim e por você e nos convocou para essa obra. Ele nos chamou. Mas você e eu, às vezes, estamos aqui apenas como um espectador. Eu não faço nada. Não estou aqui para isso. Eu vou apenas fazer parte. Deixa de ser favorito hoje. Passa para a realidade. Para mim deixar o favoritismo e viver a realidade. O que ainda eu tenho que fazer? Não somente valorizar a convocação, obedecer a Deus, mas eu tenho que ter domínio próprio. Fala comigo, domínio próprio. Josué capítulo 7, versículo 1, veja o que diz: mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmim, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Ele não dominou a sua própria vida. O texto diz que quando Josué o chama, ele chega e diz: meu filho, o que você fez? Ele diz: eu vi uma capa da Babilônia, eu vi prata, eu vi ouro, eu vi um pouquinho de prata, um pouquinho de ouro, e eu peguei. Ele não dominou a si mesmo. Se você quer viver uma vida de conquista, você precisa aprender a dominar a você mesmo.
Quem perde o domínio próprio prejudica o corpo, chamado igreja. Quem perde o domínio próprio é envergonhado e é criticado. Domínio próprio é ter o Espírito Santo dentro de você. Josué capítulo 7, versículo 25, veja o que diz. Disse Josué: por que você nos causou esta desgraça? Hoje o Senhor lhe causará desgraça. E todo Israel o apedrejou, e depois apedrejou também os seus, e queimou tudo, e todos eles no fogo. Se você não tem domínio sobre você, domínio próprio, você não valoriza o chamado de Deus, a sua convocação, e você não obedece a Deus. Tem algumas pessoas que chegam e dizem: pastor, vou dar um tempo. Outros abandonam o que está fazendo, não valoriza a convocação. Tem outros que são mais ousados e diz: preciso dar um tempo porque eu tenho que arrumar a minha vida. Outros ainda chegam e dizem: não estou apto para ministrar. Quem assim age? Ou já pegou os despojos, ou está com o coração pronto para pegar. Ninguém deixa as coisas de Deus para arrumar a vida. Sem Deus, e Ele mesmo diz: sem mim, nada podeis fazer. Pastor, o que eu tenho que fazer? Confessar o pecado. Fazer como Acã, eu pequei. Assumir as consequências. E eu pergunto a você, imagine eu chegando aqui agora e dizer para você: irmãos, muito obrigado pelos 3 anos, mas eu preciso de pelo menos 4 meses de licença, porque eu não estou apto para pregar para vocês, e eu vou ficar 4 meses e depois eu volto. Tenho certeza que vocês sairiam daqui e iriam dizer assim: que pastor é esse? O que ele aprontou? O que ele fez? O que aconteceu? E eu não volto naquela igreja. Lógico, eu também não voltaria. A minha pergunta é: se eu não posso fazer isso, você também não pode. Sabe por quê? Porque o mesmo chamado que eu tenho, você tem. Qual é o nosso chamado? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Pedro diz assim: vós sois raça eleita. Ele não diz: Anderson, você é raça eleita. Não, ele diz: vós, eu e você, vós sois raça eleita, sacerdócio real, povo adquirido, povo peculiar de Deus. Somos nós. Eu e você. O escritor da carta aos Hebreus diz que nós não podemos ser daqueles que voltam. Nós temos um alvo e nós temos que avançar. Só pergunta para o seu irmão, dá uma cutucada nele e diz assim: e aí, irmão, avança ou vai continuar parado? Se nós paramos, na verdade é porque já pegamos os despojos. E o que é os despojos para a nossa realidade? Pecados. E para não carregar esse peso nas nossas costas, a gente diz assim: eu prefiro parar. E tem muita gente que é mais ousado, coloca a culpa nos outros porque parou. Muitos perdem a cabeça na hora da adversidade. E deixa os companheiros que precisavam dele a ver navios. Quantos foram expulsos na hora do jogo? Os colegas têm que correr por ele. Ele perdeu a cabeça? Não teve domínio próprio? Deus disse para Caim: se você, Caim, for fiel, se você fizer certo, o pecado está à tua porta, do teu coração, mas cabe você a dominá-lo. E se você dominar, não vai ser aceito. Se você quer viver uma vida vitoriosa, não perca o domínio, não perca a razão. Domine o pecado que vem contra a sua vida. Muitos perdem a cabeça na hora que mais precisam de domínio.
Na hora que precisa do domínio do Espírito Santo, ele perde a cabeça. Ele nunca vai dizer para você, irmão, deixa de ir na igreja. O Espírito Santo nunca vai dizer para você, não vá no GC, não vá no culto. Ó, você está indo na igreja demais, hein? Pode ter certeza, se isso bater na sua cabeça, na sua mente, ou é um ser chamado Satanás, ou é a sua própria consciência. Não perca a cabeça para não ser expulso. Se queremos vencer, a gente precisa, em último lugar, fazer uma coisa. Se você quer declarar que a taça do mundo é sua, você precisa esperar. Fala comigo, espere. Tudo tem o seu tempo determinado. Tudo. Eu vi tanto brasileiro sair dizendo, vamos ganhar. E eu vi agora todo mundo voltando dizendo, não sei por que perdemos. Eu já escutei tanto crente dizer, pastor, agora vai. Agora vai. Agora não deixa comigo, porque se o capeta aparecer, eu garro ele no chifre, viro ele do avesso, dou um banho nele e jogo ele no fogo. Mas na hora do vamos ver, não foi. Tem gente que não sabe esperar. Espere o tempo certo. Nós consagramos 3 crianças aqui hoje. E se você perguntar todas as 3 mães, quantas vezes você foi no hospital dizendo que a bolsa estourou? Ela vai dizer para você assim, várias vezes. Por quê? A bolsa tinha estourado? Mas por que ia? Porque a ansiedade, uma dorzinha, estourou, corre para o hospital. Chega lá o médico, não, volta para casa, não tem nada. E quando volta, esse médico não sabe de nada. Esse médico tinha que me operar. Esse médico já tinha que, eu vou perder esse menino. Irmão, pode ficar tranquila, é 9 meses para nascer. Ponto final. Na hora certa ele sai para fora. É verdade ou não é? Pronto. Mas a espera nos deixa ansiosos. Pergunta para cada uma delas como ela sonhava que o bebê ia nascer. Cabeludinho, aí quando é menina, né, consagramos a Helena, cabeludinha, aí tem o lacinho que vai combinar com o sapatinho, que vai combinar com o macacãozinho, que vai combinar, e aí o menino, o pai logo compra a camisa do Flamengo, o shortinho do Flamengo está amarrado no nome de Jesus, né? E já quer, e vou fazer, e tal, e a expectativa é essa. E a gente fica ansioso, por quê? Porque esperar é uma das piores coisas que existe. Ninguém sabe esperar, irmão. Pega seu telefone, manda uma mensagem para o WhatsApp para o cara, e você está precisando de uma resposta, e você fica olhando, fica azulzinho, as barrinhas lá, azulzinha, não ficou, ele não respondeu, também esse cara não responde, e aí você manda de novo, interrogação, e tal, e ele não responde. Tem gente aqui da igreja que me manda mensagem, pastor, eu te mandei mensagem, irmão, se eu for ler as mensagens que eu recebo, eu estou lascado. Tem dia que meu telefone não dá, gente. De uma noite para outra, quando eu abri, tinha 3.500 mensagens. Eu vou ficar uma semana lendo as mensagens. Não tem jeito. E eu sempre falo, quer falar comigo coisa importante? Me ligue. Mas a gente não sabe esperar. Amanhã, segunda-feira, 6 horas da manhã, muita gente já vai estar no ponto de ônibus, fazendo o quê? Esperando o ônibus. Que demora. Esse ônibus demora. Esse prefeito não faz nada para melhorar esse... E a gente fica ansioso. Mas deixa eu te falar algo para a gente terminar. Não existe adversidade que dure para sempre. Esperem. Tudo tem um tempo. Obedeça a Deus. Não dê um passo além daquilo que Ele determinou a você. Depois que Acã pega os despojos, ele morre apedrejado, toda a sua família, todos os seus bens,
tudo. Eles haviam perdido a guerra contra Ai. E eles voltam. Aí Josué vai consultar a Deus e Deus vai falar algo para ele. Escute, capítulo 8, versículo 1 de Josué. E disse o Senhor a Josué: não tenha medo, não desanime. Quando o povo voltou com os 3.000 soldados, 36 mortos, quando eles voltam, a Bíblia diz que o povo desanimou. Aí Deus olha e diz: Josué, não tenha medo, não desanime, leve todo, fala comigo, todo. Para dizer, a taça do mundo é nossa, vai depender do esforço de todos. Leve todo o exército com você e avance contra Ai. Eu entregarei nas suas mãos o rei de Ai, o seu povo, a sua cidade e a sua terra. Você fará com Ai e o seu rei o que fez com Jericó e seu rei. Agora preste atenção, meu irmão. E dessa vez, fala comigo, dessa vez, olha o que Deus está dizendo. E dessa vez, vocês poderão se apossar de todos os despojos. A primeira, quando entra em Jericó, Deus disse: não pega nada. Para a gente ser vitorioso, a gente só precisa obedecer, irmão. Agora vai entender a cabeça de Deus, gente. Se na próxima guerra Ele iria dizer: pega tudo que está lá para vocês. O que é que tem pegar uma capinha da Babilônia, uns ourinhos, umas pratinhas? Não tinha problema nenhum, não. Mas Deus estava dizendo: não quero que peguem. Se nós somos dirigidos por Deus, nós precisamos obedecer a Deus. E Ele diz: não pegue. Lá em Jericó. Aí eles vão para a guerra de Ai. Perde a primeira peleja. Quando descobre que Acã tinha pegado, eles voltam para a segunda peleja. E quando Josué vai consultar Deus, e aí? Deus diz assim: vai e vai com todo o exército. Nada de 2.000 ou 3.000. É todo mundo. Vai todo mundo. Entra, destrói, acaba com tudo. Eu serei com vocês. Do mesmo jeito que foi em Jericó, destruiu o rei, destruiu a cidade, assim vai acontecer. Agora, dessa vez, vocês podem pegar tudo que está lá para vocês. Sabe por que muitos estão vivendo no quase lá? É porque não sabe esperar. Deus tem o melhor marido para você, minha filha, mas você não sabe esperar. Escolhe o pior. Meu irmão, Deus tem a melhor mulher para você, filho. A melhor marida. Você não soube esperar ou não sabe esperar? Quem não sabe esperar, perde. E se nós não soubermos esperar, a gente perde aquilo que Deus tem para dar. Deus disse: não agora. É não, irmão. Pastor, mas é uma capa da Babilônia. Pastor, é a melhor coisa. Pastor, deixa eu te falar uma coisa. Esse rapaz, pastor, deixa eu te falar uma coisa. Ele é lindo, ele é bonito, ele é inteligente. Mentira, não existe homem bonito, lindo e inteligente. Ou ele é bonito, ou ele é inteligente. Não existe. Está para nascer. E aí você olha e diz: pastor, mas ele é um gato. Tá, sabe as qualidades do gato? Gato, folgado. Chega em casa, se você tiver gato, ele vai estar deitado no sofá, ou em cima da mesa, ou na sua cama. E quando você chega, ele nem está aí para você. Problema é seu que chegou. Folgado. Entra onde não é chamado. Gato. Segunda qualidade, só duas, para a gente encerrar. Não toma banho. Vai no gato. Aí a menina, o rapaz olha e fala assim: pastor, mas essa menina,
Pastor, isso é o maná do céu. Olha que pitelzinho. Chuchuzinho, pastor. Maravilha. O chuchu é bonito enquanto está na rama. Tira de lá. Ele enruga, meu filho. Fica enrugado. Terrível. E depois você olha e fala assim, mas que chuchu é esse? Tem gente que olha e fala assim, pastor, mas eu quero casar, sabe, com uma mulher assim, violão. Amém, irmão? Mas existem vários tipos de violões. Existe o violoncelo. Não deixou de ser violão? E o som de um violoncelo é lindíssimo. Se você não sabe esperar e olha pela aparência, vai perder a bênção. A falta de paciência faz a gente pular etapa. Veja, quem não sabe esperar. Bola cruzada na área. O cara arma aquela bicicleta. Dá uma bicicleta e faz um golaço maravilhoso. Final da Copa do Mundo. Ele levanta vibrando. Ganhei a Copa. Só que tem um camarada lá na linha, com uma blusa preta ou azul e uma bandeirinha. Ele faz assim, ó. O que ele disse? Impedido. Aí o juiz. Vamos lá. Olhou. Impedido. Segue o jogo. Não valeu. Pastor, não entendi nada, vou te explicar. Quem não sabe esperar, pula etapas da vida. E quem pula etapas da vida, não alcança as conquistas. Pode fazer o melhor, mas a taça não vai ser sua. Pode fazer, não vai chegar. Sabe, irmão, eu fico olhando. Imagina se pudesse ir lá onde colocar as pedras em cima de Acã e gritasse assim, ô mané, tá vendo, ô Bocó, por que você não esperou? Ele ia dizer, mas não sabia. Mas tem que esperar. Mas é para que esperar? Eu queria era para agora. O grande problema é que a nossa geração quer tudo agora. Se não for agora, não resolve. Se não for nesse momento, não dá. Você precisa, meu irmão, saber esperar. A precipitação tem levado muitos à derrota. Se Acã tivesse esperado um pouquinho, ele não tinha pegado apenas uma capa, apenas um pouquinho de ouro e apenas um pouquinho de prata. Ele tinha pegado o quê? Tudo que havia em Ai. Termino dizendo a você: o que você quer? O que você quer pegar dos despojos? Entra nos despojos de Deus e fala: Senhor, eu quero pegar. Será que você está sendo precipitado e pegando antes da hora? Ou será que Ele está dizendo para você: pode entrar, filho, faça a limpa, pega o que você quiser. Fique em pé no seu lugar. Acã, por causa da precipitação, morreu pelo caminho. Josué, porque soube esperar, alcançou as conquistas. Hebreus capítulo 6, versículo 15 diz: foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Se a palavra de Deus essa noite é esperar, espere. Abraão esperou pacientemente, mas ele alcançou a promessa. Qual é a promessa que Deus fez a você? Espere, ela vai chegar.
tudo que Deus prometeu a você vai se cumprir. Valorize sua convocação, seu chamado. Obedeça a Ele. E espere nele. Porque nele você vai poder dizer: a taça do mundo é nossa. Nos separar, mas nada pode parar o poder do nosso Deus. Tu vais à nossa frente e toda a muralha